transmissão. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, bom dia, aleluia. Obrigado, ó Pai, por eu mais uma vez poder dizer como teu servo Davi, que eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia mesmo, bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Venha abençoar este momento, venha abençoar essa transmissão, venha abençoar essa live, abençoa até mesmo essa questão de energia, essa questão de internet, abençoa, Deus, que não haja nenhuma interrupção para a glória do Senhor. Pai, eu repreendo nesse instante toda e qualquer ação do mal no mundo espiritual, contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra a nossa alma, contra a nossa conduta, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra a nossa igreja, contra nosso país, contra nosso presidente. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a nossa pátria, abençoamos a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, abençoamos aqui a 37, onde somos pastores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos cada igreja também, onde já tivemos a graça de pastorearmos cada cidade que estivemos, amigos, filhos na fé, em nome do Senhor Jesus, parente. Pai, desde já te agradeço por todos aqueles que vão receber esta palavra, seja hoje ou em alguma outra ocasião, e que quando essa pessoa receber essa palavra, eu quero ser para a tua honra e glória, boca de Deus na vida dessa pessoa, trazendo uma palavra que vai levar paz, gozo, alegria, felicidade, que uma palavra que vai despertar o ânimo, vai despertar a coragem, vai despertar de Jesus. Fala, Senhor Deus, através dessa palavra, com aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que está abatida, deprimida, quem sabe alguém pensando até em suicídio, quem sabe alguém pensando até num divórcio, numa separação, quem sabe alguém pensando até em desistir, em desanimar, alguém que pensa talvez até em desviar, deixar cônjuge, deixar família. Senhor, pessoas que talvez esteja com uma profunda dor na alma, com uma profunda tristeza. Senhor Deus, fala, que essa palavra traga ânimo, que essa palavra traga vida, que essa palavra traga disposição, em nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, venha ungir nessa hora minha mente e meus lábios. Unja a mente, a alma, o coração de quem está ouvindo. Espírito Santo, esteja na direção da palavra, esteja na direção da mensagem. Glória a Deus, bendito seja o teu nome. Graças a Deus que nos dá a vitória. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Decama-nábia, suriandequeia, que essa palavra traga vida, traga vida, traga vida, traga vida, saúde física, saúde mental, emocional, espiritual, que teu nome seja glorificado, Senhor, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, nós vamos continuar aqui a história de Gênesis, falando hoje quando as águas do dilúvio diminuíram. Nós falamos do capítulo 7, quando Noé entra com a sua família na arca, no capítulo 6, quando Deus anuncia a Noé o que iria acontecer, nós vemos Deus fazendo a Noé o quê? Fazendo de Noé, queridos, o seu confidente. Aí capítulo 6, 13 e 17 mostra isso, ele se tornou um amigo de Deus, que nem o Abraão. É da vontade de Deus que você e eu sejamos amigos de Deus, um confidente de Deus. Deus fez dele, então, seu confidente, seu amigo. Versículo 6, 18, né? Diz assim, contigo, porém, aliança. Deus quer ter uma aliança contigo, comigo, tá ok? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus fez dele um pregador, 2 Pedro 2,5,
fala que ele se tornou um pregador que durante 120 anos ele pregou a mesma mensagem, a mesma palavra. Tem gente que reclama quando às vezes o pregador repete uma palavra, uma mensagem, uma ideia. Tem gente que critica, na verdade, pois ele pregou 120 anos a mesma palavra. Ele foi, aí no caso, o Salvador do mundo. Nós vamos ver isso depois em Gênesis, né? No capítulo 9, ó, versículo 1. Vamos ver aqui, Gênesis 9, capítulo 1, fala assim, ó. A Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, porque a raça humana acabou. Estava começando tudo de novo, Deus fez dele um Salvador. A gente sempre fala que Jesus é o Salvador, mas você sabia que quem tem a mensagem de salvação é você? Você sabia que é você que leva a mensagem de salvação? Quando você leva a mensagem de salvação e a pessoa crê, aceita, você se torna o salvador daquela pessoa. Como assim? Ah, não, pastor, é Jesus quem salva. É Jesus quem salva, mas quem leva a palavra de salvação é você. Não é, pastor, mas quem convence o Espírito Santo? Sim, Jesus salva, o Espírito Santo convence, mas quem leva a palavra é você. Romanos, Paulo fala assim: como é que crerão se não há quem pregue? Então, queridos, aí no capítulo 7, nós vamos ver que Noé e a sua família, eles entram na arca, certo? E nós vemos que Deus deu a ordem em entrar ele, os filhos, a esposa e depois as mulheres dos seus filhos. No capítulo 7, nós vemos que o Noé, ele entra na arca. Após falar com Deus, após conversar, ele teve que tomar a atitude, certo? Aí então nós vemos em Gênesis 7:7, falando aí que por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca. Ó. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Nós vemos aí, amados, que o homem no seu estado natural em Gênesis. Ó. Nós vemos o estado corrompido, no capítulo 6, nós vemos que o homem se corrompeu. Nós vemos o justo juízo de Deus sobre ele, no capítulo 6:3. Olha, eu vou eliminar tudo. Um dia Jesus chegará. Ó, querido, Jesus ele veio como Salvador, mas um dia ele virá como juiz, certo? Então tem gente que não acredita, que Deus, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso sim, só que um dia ele virá como juiz. Então, queridos, nós vemos que a única saída da ruína do homem é quem? É Deus, certo, queridos? Então, amados, nós vemos tudo isso aí, que no capítulo 7, versículo 16, fala que eram machos e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Queridos, um dia Deus vai fechar a porta da graça. Nós estamos num período chamado dispensação da igreja, dispensação da graça. Só que um dia esta porta vai se fechar. Deus é bom, é maravilhoso, mas um dia essa porta da graça irá se fechar, queridos. Então nós vimos que todos os seres vivos, queridos, morreram. Deus teve que julgá-los. Um dia, queridos, chegará o julgamento de Deus. Houve uma oferta de graça. Olha, entra na arca, entra na arca. É como hoje, queridos. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a promessa, essa é a mensagem. Aceite a Jesus. Mas o mundo não deu atenção à oferta de Deus, queridos. Como hoje muitos não têm dado ouvidos a essa oferta de Deus. Creia, aceita Jesus, se converte, anda na presença de Deus. A arca, queridos, ofereceu a eles o quê? Segurança, garantia infalível. Mas só que o Senhor fechou a porta, tá? Só que todos na arca estavam protegidos, ou seja, aquele que está em Cristo Jesus, ele está protegido, está salvo,
certo, amados? Em nome do Senhor Jesus. Mas no capítulo 8, as águas, queridos, diminuem. O capítulo 8 diz assim, ó, lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, aí nos diz, queridos, o seguinte, lembrou-se Deus de Noé, ou seja, depois, queridos, de 40 dias de dilúvio, tudo ficou acabado, devastado, todo ser vivo morreu, animais, homens, plantas, tá? Já não restava nenhum ser vivo na terra, a não ser os que estavam na arca. Haviam passado aí 150 dias. Gênesis 7, 24 fala que haviam se passado 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé, lembrou-se da família dele, lembrou-se de todos os animais na arca e fez, querido, as águas baixarem. Então, amados, você pode estar enfrentando dilúvio. Você pode estar vivendo na sua vida um dilúvio. Quem sabe essa pandemia está sendo um dilúvio na sua vida. Quantos estão sendo arrasados, perdendo emprego e vida emocional e tudo mais. É um momento de dilúvio. Mas entenda isso, queridos. Glória a Deus, ele se lembrou. Então, quando nós enfrentamos dilúvios de problemas, dilúvios de perseguição, dilúvios de injustiça, nós devemos, queridos, confiar no caráter justo e fiel do nosso Deus. Porque, queridos, Deus jamais falhará. Então, Deus lembrou-se de Noé. E aí, do versículo 15 em diante, Gênesis 8, 15, fala que Noé e sua família, eles saem da arca. Agora, preste atenção no que Deus fala com Noé. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, olha, tu com tua mulher, preste atenção, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então, no versículo 18, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e seus filhos com ele. Gente, Noé era uma benção. Ele era um homem de Deus. Justo. Um homem que andou com Deus. Então Deus deu a ele uma palavra. Deus deu a ele uma promessa. E Deus se cumpriu uma promessa. Só que, infelizmente, ele cometeu um erro que quase ninguém percebe. Sou pregador há quase 40 anos. A gente não vê livro falar sobre isso. A gente não vê pastor pregar sobre isso. É muito raríssimo se observar isso. Olha aqui, ó, a ordem de Deus. Gênesis 8:15. Falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, ó, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Querido, ele desobedeceu a Deus. Pastor, mas foi só um errinho assim. É por isso que quase pregador nenhum nota isso. A gente não ouve pregação sobre isso. Mas, na verdade, queridos, aquele homem de Deus, ele errou. Na saída da arca. Irmãos, Deus estava entregando a ele um mundo puro de novo. Quando Deus colocou Adão e Eva, ele colocou Adão e Eva no chamado paraíso. E deu a ele a ordem, você vai crescer, você vai multiplicar. O mundo era puro. Mas olha, só tem uma determinada árvore ali que você não vai comer. O Adão e Eva desobedeceram, comeram da árvore, veio as consequências. Agora Deus dá uma ordem, vai sair você. Porque para entrar Deus falou, entra você, seus filhos, a sua esposa e suas noras. Para sair Deus disse, saia você, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Só que na hora o Noé saiu, ele, os filhos, esposa e nora. O Noé ele saiu do jeito que entrou. Só que a ordem de Deus foi, saia você, sua mulher, seus filhos, suas noras.
Qual foi a consequência disso? Nós vamos ver aí depois, no capítulo 9, Noé planta uma vinha, ó, versículo 20, Gênesis 9, 20. Começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha, bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda, viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, né? E fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Os seus rostos estavam virados. Despertou Noé do seu vinho, soube o que o seu filho menor fizera, e disse: maldito seja Canaã. Ou seja, o Noé, ele amaldiçoou, não foi o filho dele, Cão, que viu ele nu. Ele amaldiçoou, foi o neto dele. Ele amaldiçoou, foi o descendente que se chamava Canaã. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã. Ele abençoou os outros filhos, ele abençoou o Sem e o Canaã. O Cão, ele ficou com raiva porque viu a nudez dele. Então ele vai amaldiçoar o filho do Cão, ele amaldiçoa Canaã. Amanhã eu vou entrar mais nesse detalhe. O que eu quero que você entenda aqui, que ele estava recebendo um mundo puro. Ele iria dar sequência ao preenchimento. Deus matou todo mundo para limpar, purificar o mundo, estava dando agora. E ele, com a sua boca, ele amaldiçoa um dos seus filhos, e daí entra todo o mal na face da terra. Eu vou falar mais sobre isso aí, tá? Nesses dias aí. Entra o mal. Ele foi o veículo de Deus para trazer graça, salvação. Queridos, quanta maldição entra na nossa vida por causa da nossa própria boca. Quanta maldição entra na vida de pessoas que nós amamos por causa da nossa própria boca. Quantas pessoas têm sofrido? Às vezes ele dá trabalho quando criança, aí alguém fala assim: você vai ver, quando você casar, você vai ver. Ah, tudo que você está me fazendo, você vai pagar quando você casar. Às vezes a pessoa casa, o casamento não dá certo, às vezes a pessoa casa, ela tem filhos, ela sofre com os filhos. Tudo isso, essa questão dos lábios, irmão. Eu ouvi uma vez uma história até verídica que dizia o seguinte, que um homem ele foi ensinar a esposa dele a dirigir. Marido normalmente não tem muita paciência de ensinar a esposa a dirigir, não é verdade? Então ele foi ensinar e, sua burra, não é assim. Ela virou para ele, o marido falou: pois olha, essa burra que um dia vai aprender a dirigir, você vai ver, você vai precisar dela e essa burra não vai te levar a lugar nenhum. Queridos, ela entrou numa autoescola, aprendeu a dirigir, ele sofreu um acidente, ficou paralítico. Aonde ele ia, ela tinha que levá-lo. Só que ela não levava. Ou seja, se cumpriu a maldição que ela lhe lançou. Até que um dia ela chegou na igreja, ouviu o evangelho, ouviu a palavra, se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão ao marido, e ela passou a transportar o esposo. Há poder nas nossas palavras, queridos, há poder. Então a gente vê, agora como é que desencadeou tudo isso? Porque ele desrespeitou uma ordem pequenininha. Sai você, a tua mulher, teus filhos e as tuas noras. Aí o nosso querido Noé, sai ele, os filhos, a esposa. Então, queridos, você tem que prestar atenção. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente padece. Tem muita gente sofrendo, padecendo. Porque a palavra de Deus diz isso. Mas a pessoa, ela quer do jeitinho dela, da maneira dela, e vem as consequências. Então, amados, certo? Bom, continuando aí, queridos, após sair, o Noé ele fez uma coisa bacana, uma coisa maravilhosa. Sabe o que ele fez, queridos? Ele ofertou. Antes de sair, eu quero registrar você que ele soltou pomba, uma pomba. Então, quero lembrar você que pomba, queridos, é símbolo da paz. Você sabe disso. Pomba é símbolo do Espírito Santo. Pomba, queridos,
ela é símbolo de pureza, inocência. O Senhor Jesus disse assim, sede simples como a pomba. Então, ela é símbolo de paz, ela é símbolo do Espírito Santo, ela é símbolo de pureza, ela é comparada com amor puro e inocente. Olha aí que lindo, tá? Ela é indicação do retorno de Israel, ela é instrução também para nós os crentes. Você pode ver isso em Mateus 10, 16. E ele faz uma coisa bacana. Depois disso, ele constrói um altar. É a primeira ação de Noé, logo após sair da arca, foi edificar um altar ao Senhor, certo, querido? Veja bem, o Filho de Deus pode e deve construir altares. Aproveite que está em casa. Aproveite esse momento de quarentena, um altar na sua casa. Construa um altar na sua família. Construa um altar de oração. Tá, querido? Ele deve oferecer a Deus em sacrifício o seu corpo. Romanos 6,13 fala isso. Para a gente oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Ele deve oferecer a Deus sacrifício de louvor em qualquer situação. Hebreus 13,15 fala para oferecer sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? É quando você não está com vontade de adorar, não está em condições de adorar, mas você adora. Isso que é o sacrifício de louvor. Está difícil, mas você adora, adora. Louvado seja Deus. Ele pergunta como Davi, que darei ao Senhor? O Davi perguntou, o que é que vou dar para Deus? Então, amados, eu quero encerrar por aqui essa palavra de hoje. Saiba disso, queridos, que Noé, ele era um homem justo. Ele era um homem de Deus. Mas ao sair, houve essa questão e depois veio a consequência. Mas ao sair, ele faz uma coisa certa. Adora a Deus. Ele edifica a Deus um altar. Foi a primeira ação de Noé ao sair da arca com a sua família. Eu quero dizer para você, levante um altar ao Senhor. Ofereça holocaustos ao Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Não deixe de ser a sua oferta. Por isso que Deus, a Bíblia nos ensina a levar a oferta. Naquele tempo, queridos, a oferta era um animal. Hoje você não vai levar um animal para adorar a Deus. Hoje você leva em espécie, você leva o dinheiro. Então, mesmo em tempo desse momento, não deixe de ser um dizimista fiel, não deixe de ser um ofertante. Oferece também a sua vida, o seu tempo, a sua mente. Consagre-se também ao Senhor Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, e falando aí do capítulo 9, ore, medite. Nesse tempo de pandemia, muita gente dentro de casa, às vezes acaba o nervo ficando na flor da pele, de repente a pessoa xinga, fala o que deve e fala o que não deve. Então, cuidado, perdão a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos encerrando essa palavra, essa mensagem, direção do Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado pelo aquilo que Tu falaste em nossa mente, a ordem que o Senhor deu a Noé. Ele, como homem de Deus, obedeceu. De repente, talvez por um esquecimento, talvez por achar que ele acabou te desobedecendo, trouxe as consequências. Senhor, mas nós vemos aquele homem depois fazendo a primeira coisa, te adorando, te ofertando. Que nesse tempo de luta e dificuldade, que teu filho e tua filha não deixem de ofertar. Oh Deus, não só em espécie, mas ofertar a sua vida, sua alma, seu coração, seu caráter, personalidade, andar em santidade, que esta pessoa possa reconstruir o altar, que neste momento de manhã de oração seja um momento de reconstruirmos este altar, que seja um momento de consagrarmos a nossa vida a Ti. Abençoa, meu Deus, aquele que está com dificuldade de ofertar, de adorar,
Mas que essa palavra traga para ele ânimo, disposição, levando ele a tomar essa postura para a honra e glória do teu nome. Meu Pai, e essa pessoa que tem estado de quarentena, essa pessoa que tem estado dentro de casa, talvez com seu nervo à flor da pele, esse homem, essa mulher que de repente começa a xingar, às vezes por uma pequena coisa, que o teu Espírito Santo entra trazendo a paz, a graça, a calma, esta pomba que é símbolo do Espírito Santo, que ela possa vir sobre esta família e pousar sobre esta casa, pousar sobre a vida deste homem, pousar sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta casa, trazendo graça, paz, mansidão, humildade, bondade, retidão, livramento, libertação, paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, seja com todos vós hoje e sempre, em nome de Jesus. Olha,